Olá, vamos continuar hoje a nossa conversa sobre neuroimagem estrutural. Vamos conversar hoje sobre a tomografia computadorizada. Esse vídeo será dividido em duas partes. Primeira parte, nós vamos falar sobre a história do desenvolvimento da tomografia computadorizada e, no segundo vídeo, aplicações e procedimentos técnicos. Pois bem, vamos lá à história da tomografia computadorizada. Após a invenção dos raios-x pelo Röntgen e após a realização da primeira radiografia, realizada em dezembro de 1895, as tecnologias de imageamento se desenvolveram muito. A partir da década de 1970, foram criadas novas ferramentas que permitem a observação do cérebro sem a necessidade de abrir o crânio. Uma observação. Vamos focar nesse vídeo aplicações para observações do sistema nervoso, em função do nosso foco, que são as neurociências. Mas, obviamente, essas tecnologias, como a tomografia computadorizada, são utilizadas para observação de outros órgãos. A tomografia é filha da radiografia, é decorrente das descobertas do Röntgen. O processo de desenvolvimento da tomografia computadorizada se iniciou com um indivíduo chamado William Henry Oldendorff, que era um neurologista lá na Universidade da Califórnia por volta de 1961. Porém, Oldendorff não concluiu o desenvolvimento. Podemos observar nas imagens A e B o protótipo de um aparelho de tomografia computadorizada desenvolvido pelo Oldendorff e que utilizava, interessante, pregos para simular o cérebro. O desenvolvimento da tomografia computadorizada só foi retomado 10 anos depois, em 1972. Neste ano, ou seja, no ano de 1972, foi criada a primeira máquina de tomografia computadorizada pelos físicos Alan Cormack, que viveu entre 1924 e 1998, e Godfrey Hounsfield, que viveu entre 1919 e 2004. Na imagem C, temos o esboço de Hounsfield do protótipo de tomografia computadorizada. Na imagem D, temos o protótipo de Hounsfield de um scanner de tomografia axial computadorizada, um CAT, em exibição no Congresso Radiológico do Reino Unido. A imagem E é uma foto de apresentação do primeiro tomógrafo de cérebro desenvolvido a partir dos trabalhos de Cormack e Hounsfield. Ambos, Cormack e Hounsfield, foram agraciados com o Nobel de Fisiologia e Medicina no ano de 1979, em função desses desenvolvimentos. Esse fato gerou uma indignação muito grande e fofocas entre os apoiadores do Oldendorff. A utilização do primeiro tomógrafo computadorizado ocorreu em um hospital de Londres, o Edson Morley. No Brasil, a instalação do primeiro tomógrafo computadorizado ocorreu só em 1977, no Hospital Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo. O primeiro tomógrafo
usava como fonte um elemento chamado americium 241. De acordo com os historiadores, o tempo de aquisição da primeira imagem de tomografia computadorizada foi de 9 dias e levou cerca de 150 minutos para o computador processar as imagens. Observem nas imagens F e G, nas quais vemos o primeiro scanner no Hospital Atkinson Morley e a imagem do primeiro exame do paciente demonstrando astrocitoma cístico. Uma observação: os astrocitomas císticos são tumores nas células gliais desenvolvidas no tecido celular conectivo chamado astrócito. Geralmente são tumores benignos e podem ser retirados mediante cirurgia. Mas voltando, essas primeiras imagens de tomografia computadorizada foram apresentadas no Congresso Anual do Instituto Britânico de Radiologia em abril de 1972. Os tomógrafos se desenvolveram muito durante as últimas décadas, inclusive em relação ao tempo do exame. Hoje, uma tomografia do crânio dura em torno de 2 a 3 minutos. A primeira geração de aparelhos de tomografia computadorizada era utilizada somente para exames do crânio. A máquina que rotacionava 180 graus dispunha de um tubo de raio-x e colocados de forma oposta ao tubo 3 detectores. O feixe de raios era reto. A duração do exame era em média de 5 minutos para cada um dos cortes, e são vários os cortes. Já a segunda geração, surgida em 1974, não apresentou grandes avanços se comparada com as gerações que se sucedem. Proporcionava a mesma rotação de 180 graus. O grande diferencial dessa segunda geração foi o aumento do número de detectores e a rapidez com que o exame era realizado, sendo em média de 20 segundos a 3 minutos cada corte. Além disso, o feixe da máquina, dispunha um formato de leque. Os aparelhos da terceira geração surgiram a partir de 1975. Tais tomógrafos já permitiam uma rotação de 360 graus com 960 detectores. O feixe continuou em formato de leque. E o tempo para o procedimento reduziu para 2 a 10 segundos cada corte. E por aí vai. A sexta geração, conhecida como Multislice, foi criada em 1998 com método de rotação contínua, ou seja, helicoidal, já utilizado na de quinta geração, ou seja, na geração anterior. Só que com um número muito maior de fileiras de detectores em relação à quinta geração. A tomografia computadorizada Multislice é utilizada nas áreas da medicina, como as urgências, neurologia, neurocirurgia, urologia, oncologia, pneumologia, entre outras áreas. Se você chegou até aqui e está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e, se quiser,
perguntas e sugestões para os próximos vídeos. Vamos passar agora para a parte 2, que são as aplicações e os procedimentos técnicos. Em relação às aplicações e aos procedimentos técnicos da tomografia computadorizada, é importante lembrar, conforme salientamos em vídeos anteriores, que as tecnologias se dividem em duas categorias, considerando o objetivo. Então, nós temos aquelas tecnologias que objetivam visualizar, para fins de diagnóstico, de pesquisa, de cirurgia, a estrutura, e aquelas que objetivam observar o cérebro, que é o nosso foco aqui, em funcionamento. A tomografia computadorizada é uma das técnicas mais utilizadas para se avaliar a estrutura, em função de uma série de motivos que nós vamos comentar daqui a pouquinho. O principal objetivo da tomografia computadorizada é fornecer imagens em formatos de cortes milimétricos adquiridos através de atenuação dos raios-x por um trajeto devidamente protocolado, permitindo assim a análise de imagens em 3 dimensões. A tomografia computadorizada pode ser realizada com ou sem a aplicação de contraste. Na maioria dos casos, é realizada sem a aplicação de contraste. Os contrastes são substâncias químicas que têm a função de realçar áreas específicas do corpo, delimitando e diferenciando tecidos normais de lesões ou processos inflamatórios, por exemplo. O meio de contraste mais seguro e mais utilizado na tomografia computadorizada é o iodado não iônico, administrado geralmente por via endovenosa e, em alguns casos, por via oral. Sem contraste, somente as estruturas de maior densidade aparecem claras na tomografia computadorizada. Isso ocorre porque elas absorvem mais radiação, permitindo que poucos raios X as ultrapassem e se choquem contra a placa fotossensível do equipamento. Assim, a tomografia sem contraste oferece registros nítidos dos ossos e outros tecidos duros. Em contrapartida, os órgãos, as cartilagens, os vasos sanguíneos e outras partes moles vão aparecer mais escuras. Observem as imagens a seguir. A imagem A, à esquerda, foi obtida sem contraste. A imagem B, à direita, foi obtida após a aplicação de contraste. A tomografia computadorizada, nessas imagens, mostra uma pequena lesão à esquerda do lobo parietal próximo ao vértice, com uma boa quantidade de edema circundante, consistente com neurocisticercose. A neurocisticercose é uma infecção do sistema nervoso central pela forma larvária da Taenia solium. É uma doença de origem parasitária e potencialmente endêmica e ocasiona principalmente epilepsia crônica. É um problema particularmente comum em países latino-americanos, asiáticos, e
países africanos. A tomografia, nessa imagem, é de uma menina de 5 anos de idade, que deu entrada em um pronto-socorro após apresentar convulsão. Segundo os relatos, a menina estava brincando no pátio da escola e, de repente, perdeu a consciência e desenvolveu movimentos tônico-clônicos generalizados nas extremidades superiores e inferiores por aproximadamente 5 minutos. Né? Sobre a neurocisticercose, né, eu lembro claramente que a minha querida avó, né, a dona Conceição, alertava para não comer carne de porco crua, pois podia dar solitária na cabeça. Né? Observem a imagem chocante, né, aí. Né? Também, né, a partir da figura 1, obtida mediante imagens de tomografia computadorizada, é possível visualizar, né, aí uma imagem à esquerda, a imagem A, antes da administração de contraste, e uma imagem à direita, B, após o contraste. Eu estou mostrando essas imagens para vocês verem a diferença, né, com contraste e sem contraste. As imagens dessa figura 1 foram publicadas no artigo de Gomes e colaboradores em 2022, né, no British Medical Journal. Né? As imagens de tomografia computadorizada desta figura mostram lesão hiperdensa nos núcleos lenticular e caudado direitos, confinada à substância cinzenta. A imagem à esquerda foi obtida antes da administração do contraste e a da direita após a administração de contraste. Então, observem a diferença entre as duas imagens. Na descrição deste vídeo estão todas as referências dos artigos que eu estou citando aqui. Em casos de suspeita de tumores, é indicada a utilização de contraste, dado que com ele é possível elevar consideravelmente a qualidade da avaliação do exame de imagem, permitindo entender melhor as alterações. Observem agora a figura 2, que contém imagens publicadas em 2002 em um artigo de Roberts e colaboradores no Jornal Americano de Neuroradiologia. A figura apresenta imagens de tomografia computadorizada obtidas de uma paciente, uma mulher de 50 anos de idade, com histórico de câncer, com metástases pulmonares e hepáticas. Essa mulher apresentou história de aumento de fraqueza no braço esquerdo e na perna esquerda, relatados há 10 dias antes. A tomografia computadorizada do cérebro revelou múltiplas lesões metastáticas bilaterais. Uma das lesões media cerca de 4,5 centímetros de diâmetro. As imagens que selecionamos aqui são representativas do estudo de tomografia computadorizada com contraste dinâmico. Na linha superior, antes da administração do contraste, a hiperatenuação dentro do tumor indica hemorragia. Né? Observem a seta. Na linha do meio, após a injeção de agente de contraste, observa-se que o tumor aumenta imediata e fortemente. E na linha inferior,
o tumor ainda permanece hiperatenuado mesmo após a eliminação do agente de contraste. Como é feita a tomografia? O paciente fica deitado na maca do equipamento, que desliza enquanto um aparelho de scanner à sua volta, em formato de rosca, capta as imagens da região solicitada. É necessário ficar imóvel durante todo o procedimento para que as imagens saiam nítidas. Em alguns casos, é solicitado que o paciente prenda a respiração enquanto as imagens são obtidas. A tomografia não causa nenhum tipo de dor e geralmente não provoca desconforto, mesmo em pessoas com claustrofobia. O exame de tomografia é contraindicado para gestantes, devido às consequências dos raios-x em relação ao feto. Em caso de alergias ou asma, o paciente deverá passar por uma avaliação e deverá informar os profissionais envolvidos na aplicação da tomografia computadorizada. E na área das neuro? A tomografia é utilizada quando é preciso avaliar problemas no sistema nervoso central, como, por exemplo, na coluna, as vértebras e suas articulações, o canal medular, os espaços discais, e no encéfalo, bem como faz parte do protocolo para as neurocirurgias, como, por exemplo, aquelas com metodologia estereotáxica, bem como para avaliar se há alterações nos seios da face, pescoço, mandíbula, orelha e outros ossos do rosto. Mas a tomografia computadorizada não é indicada apenas na fase de diagnóstico. Ela, aplicada imediatamente após o ato cirúrgico, pode ser útil para avaliar, por exemplo, a retirada do processo expansivo, como, por exemplo, um tumor, ou para comprovar a área atingida pela cirurgia. Nos primeiros dias após a intervenção cirúrgica, a tomografia computadorizada é indicada quando se observa piora no quadro neurológico. Nessas condições, o exame, juntamente com outros exames complementares, permite verificar a existência de ar, edema, hematomas, desvios ventriculares, entre outras coisas. A longo prazo, a tomografia permite o diagnóstico precoce de recidivas, a avaliação da eficácia de tratamentos rádio e quimioterápicos, entre outros. Entretanto, há que se ter parcimônia em função da radiação, considerando que uma tomografia equivale de 600 a 800 raios-x de tórax. As tomografias computadorizadas são muito úteis para diagnóstico e acompanhamento de quadros neurodegenerativos. As doenças neurodegenerativas são condições extremamente debilitantes e podem acometer pessoas de todas as idades, mas são mais comuns na população idosa, causando degeneração progressiva ou morte de neurônios. Essas degradações podem afetar várias funções, desde os movimentos do corpo até as funções cognitivas, como, por exemplo, a memória.
Só para efeito de contextualização, pois vamos tratar disso com mais profundidade em outras conversas, temos como exemplos de doenças neurodegenerativas a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica. A doença de Alzheimer é uma doença que afeta os neurônios localizados no córtex cerebral, com início no córtex temporal. A doença de Parkinson, ocasionada pela morte dos neurônios da substância negra do mesencéfalo, os quais são importantes produtores de um neurotransmissor chamado dopamina. A esclerose múltipla ocasiona a morte dos neurônios do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. E a esclerose lateral amiotrófica está relacionada à morte dos neurônios motores na medula espinhal. Por exemplo, no caso da doença de Alzheimer, a tomografia computadorizada pode ser útil na avaliação de atrofia na região hipocampal, localizada nos lobos temporais, especialmente em imagens de plano coronal, ou seja, imagens obtidas dessa forma. Embora a resolução anatômica da ressonância magnética seja superior, a tomografia computadorizada também permite aplicar a escala de atrofia mesial temporal, a MTA ou escala de Sheltens. A escala de Sheltens ou MTA, grosso modo, avalia a largura e a altura dos giros na região do hipocampo, bem como a largura e profundidade dos sulcos dessa região, considerando que a diminuição da largura dos giros e aumento dos sulcos indica perda de densidade neural, a qual pode estar relacionada a um processo neurodegenerativo, como é o caso da doença de Alzheimer. Veja a figura 3 e a figura 4. Na figura 3, temos um exemplo de aplicação da MTA na ressonância magnética, na fileira de cima, e na tomografia computadorizada, na fileira de baixo. Trata-se de um indivíduo de 75 anos de idade, o qual obteve score menor ou igual a 2 na ressonância magnética e score menor ou igual a 3 na tomografia computadorizada, os quais apontam para densidades anormais na região hipocampal bilateralmente. As imagens são de um estudo de Schilling e colaboradores, publicado em 2022 na revista Demência e Neuropsicologia, com o seguinte título, estou traduzindo: Diagnóstico da doença de Alzheimer, recomendações do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia. A figura 4 é a tomografia computadorizada de um paciente com doença de Alzheimer, onde se pode observar o alargamento de ventrículos menos acentuado, acompanhado de significativa atrofia cortical. Alterações na tomografia computadorizada pode contribuir para o diagnóstico de doenças de Alzheimer ou de outras demências? Sim, obviamente que sim. Porém,
né, há que se tomar muito cuidado, pois achados de atrofia podem surgir com frequência em idosos saudáveis e em outros transtornos neuropsiquiátricos associados ao envelhecimento. As tomografias computadorizadas também fazem parte do protocolo para a realização de neurocirurgias com método estereotáxico. A estereotaxia é um tipo de intervenção cirúrgica minimamente invasiva que utiliza um sistema de coordenadas tridimensionais para localizar pequenas estruturas e realizar ações como, por exemplo, ablação, ou seja, remoção de algum tecido, algum tumor, para realizar biópsia, para realizar lesão em pesquisas, injeção de algum fármaco, estimulação, implantação de dispositivos, etc. e tal. A estereotaxia, do grego estéreos, que significa sólido de 3 dimensões, e taxis, que significa disposição, posicionamento, é realizada mediante a utilização de aparelho de orientação geométrica, fixado na cabeça do paciente, possibilitando direcionar um instrumento até um determinado alvo. O procedimento estereotáxico requer, além do aparelho, a imagem do alvo cirúrgico e a correlação das coordenadas do aparelho com as do alvo. A correlação das coordenadas é feita por meio de cálculo aritmético e de diagrama, elaborados a partir de metodologias definidas e normalmente indicadas pelo fabricante do aparelho. O cálculo determina as coordenadas do alvo a partir da construção de um ponto imaginário. Normalmente se utiliza o bregma como ponto imaginário. Vejam na imagem a localização do bregma no crânio. O diagrama construído pelo fabricante exige que o tamanho da imagem da tomografia computadorizada e do diagrama sejam iguais. Como as imagens de diferentes aparelhos de tomografia variam de tamanho em decorrência das diferentes calibrações, o diagrama só pode ser usado quando se trabalha com o aparelho para o qual foi construído. Isso leva a uma grande limitação, considerando que o aparelho de estereotaxia é geralmente usado em diferentes centros cirúrgicos de diversos hospitais. A ressonância magnética também pode ser utilizada nos procedimentos estereotáxicos. Para finalizar, vou citar uma frase escrita numa obra de 1995 intitulada O Mundo Assombrado pelos Demônios, do astrônomo Carl Sagan, que viveu entre 1934 e 1996. Diz a frase: vivemos em uma sociedade extremamente dependente da ciência e da tecnologia, na qual quase ninguém sabe nada sobre ciência e tecnologia. Então, muito obrigado por assistirem esse vídeo até agora. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não deixe de se inscrever no canal e até a nossa próxima conversa, na qual
abordaremos a ressonância magnética. Então, tchau para vocês.